Que bom que estamos aqui. Queria inicialmente agradecer o convite do querido Sandro Wagner e parabenizar por esse programa, por essa iniciativa. É muito importante a gente acompanhar o desenvolvimento das coisas e o Sandro, como sempre, faz o diferencial e faz uma excelente proposta na área do jornalismo, na área da comunicação. Eu acho que a gente precisa falar sobre política e eu acho que sobre a política nacional é importante por conta dos debates que horas são travados, por conta das discussões. Mas antes de falar do atual presidente, eu acho que a gente precisa falar de Lula, que foi onde começou toda essa história. Lula foi muito grande em tudo o que fez, ele conseguiu elevar o Brasil a um patamar que antes não tinha atingido, ganhando respeito internacional, desenvolvendo o amor do povo brasileiro pelo país, dando voz a quem não tinha, fazendo realmente um trabalho muito diferenciado. E eu digo que Lula foi grande e sem paixão nenhuma eu digo que Lula é um dos maiores estadistas, se não o maior estadista do Brasil. Ele foi muito bom, um rapaz humilde que chegou no maior cargo do executivo no nosso país e repaginou a história da política, isso é inegável. E daí, depois de Lula ter feito um grande trabalho por 8 anos, a Dilma assumiu. E a Dilma, talvez que não tenha a habilidade do seu antecessor, acabou sendo vítima de uma grande armação, de um grande cenário. Eu acho que a direita, muito revoltada em ter perdido 4 eleições, acabou criando um cenário para tentar tirar a esquerda do poder. Eu acho que foi isso, foi um desespero. E para implementar esse desespero, se criou o impeachment, se criou a Lava Jato. E o importante falar é que antes eu defendia, de fato, o impeachment, eu defendia a Lava Jato, eu via Moro como herói. Eu não posso negar isso, porque está escrito nas minhas páginas, nos textos que eu sempre escrevi, e eu defendia, porque eu acreditava que a Lava Jato, de fato, iria mudar a história política de nosso país. Só que eu percebi, e eu fui convencido pelo desdobramento das coisas, que, na verdade, tanto a Lava Jato quanto o próprio impeachment foram instrumentos usados pela direita desesperada para tirar a esquerda do poder. Eles não aguentavam mais perder e precisavam de alguma coisa para tirar Lula. Porque se Lula estivesse solto, e mais uma vez eu digo, eu falo sem paixões, é a racionalidade, o Lula seria o atual presidente do Brasil. Eles precisavam tirar Lula de cena e tiraram, prenderam Lula. Depois que prenderam Lula, onde está a Lava Jato? Não tem mais corrupção no Brasil? Não tem mais corrupto no Brasil? Era somente o Lula? Por quê que parou? Cadê a Lava Jato que não desceu aos municípios? Cadê a Lava Jato que não chegou nos estados? Ela pegou o seu prêmio, que foi a prisão de Lula, e acabou-se. E hoje, cada dia que passa, consegue ser desmascarada. Percebam que eu não estou discutindo culpa de quem foi preso. Eu só estou dizendo que o grande objetivo da Lava Jato foi prender Lula. E conseguiu, prendeu. Lula, apesar de preso, continua sendo uma grande liderança política de nosso Brasil. O que acontece é que o povo brasileiro, com a ausência de Lula e diante do cenário que foi criado, se viu órfão, sem a figura de um representante. E isso acabou avalizando e legitimando uma candidatura de Jair Messias Bolsonaro, que é o atual presidente. Um homem que há 30 anos viveu no submundo da política, sem ter atuação enfática a respeito das coisas, mas que com um discurso de falso moralista acabou conquistando as pessoas e chegou onde chegou. Eu não digo nem que Jair Bolsonaro conseguiu conquistar a maioria, porque a maioria ou foi contra ou se absteve de participar desse processo. Ele conquistou uma quantidade significativa de pessoas que estavam desesperadas, assim como ele, para ver uma mudança, porque não concordavam que a esquerda tivesse no poder, não concordava que as minorias tivessem voz, e acabou legitimando esse discurso do Bolsonaro que a gente está vendo aí. Então é um discurso sem resolutividade, é um discurso que prega o que não existe, e Bolsonaro acabou conseguindo se eleger como presidente do Brasil. Eu digo, inclusive, que o governo do Bolsonaro seria melhor se Bolsonaro não fosse o chefe maior.
Ele, na verdade, é o grande problema, ainda que alguns o tenham como solução. Mas ele é o grande problema desse governo. A direita, muito mais intelectual, acabou avalizando ou legitimando a candidatura de Bolsonaro como representante da direita, mas eu tenho certeza que hoje se arrepende, porque elegeu um homem sem discurso, elegeu um homem sem postura, elegeu um homem que não sabe sequer as responsabilidades do seu cargo. É por isso que o Bolsonaro hoje acaba envergonhando muita gente que o elegeu. Porque ele não consegue ter habilidade para gerir, ele não consegue ter habilidade para falar, esse homem me representa. Ele não tem um discurso coerente. Muitas pessoas que elegeram estão de fato arrependidas. Então eu acho que ao invés de Bolsonaro ficar estimulando o ódio, ficar estimulando a discórdia entre o povo brasileiro e indicar um filho, por exemplo, que mal sabe falar inglês para ser embaixador nos Estados Unidos, ele poderia estimular a união do povo brasileiro e de fato implementar propostas e ações que unissem esse povo. Cadê as ações de Bolsonaro em relação à saúde? Cadê as ações de Bolsonaro em relação às políticas públicas sociais? Em relação à educação, ao invés de ampliar, de implementar, ele corta, porque ele diz que a educação não é para qualquer um. Ele quer elitizar a educação, enquanto o seu antecessor, o Lula, fez ampliar, abriu, popularizou o acesso à educação. Essa é a diferença. O Bolsonaro faz um discurso e não implementa. O Lula fazia um discurso e implementava, e por isso foi grande no que fez. Nos direitos humanos, por exemplo, ao invés de cortar, por que não redireciona? Por que não ajuda realmente quem deve ser ajudado? Não, ele corta. O Bolsonaro, ele não ouve, ele não tem diálogo, ele decide e impõe. E quem ousa discordar disso acaba sendo expulso. Vídeo que aconteceu com o deputado Frota, Alexandre Frota, que foi expulso por criticar o governo Bolsonaro. É isso que a gente quer para o Brasil? Um governo que diz e não faz nada? Cadê as políticas públicas para o povo? Não tem política pública para ninguém. É por conta disso que se diz que o governo do Bolsonaro é um governo de desmonte. Porque ele acaba desconstruindo tudo o que foi feito. Hoje não se tem implementação de nada, se tem a desconstrução do que existia. Se a mãe não tinha leite, o governo dava. Se o aluno não tinha caderno, o governo dava. E hoje, como é que está funcionando isso? O povo padece, o povo está sozinho, caminhando sem ter objetivo. Tudo bem, só está com 8 meses, não consegue implementar nada, mas cadê as discussões de desenvolvimento de políticas públicas, desenvolvimento de ações sociais? Não tem, não tem. É mais fácil o presidente falar mal da esquerda, falar mal do Lula, do que dizer realmente uma solução para um problema que o Brasil enfrenta. Mas eu dizia desde a campanha, Bolsonaro não vai ter habilidade para governar, e não é por causa de corrupção, é porque ele não consegue escutar, ele não consegue ter diálogo com o povo. O povo fala e não consegue ser ouvido. Ele criou um padrão social, um padrão do que é certo, e aí eu me lembro muito da mitologia grega do que Procusto fazia, de criar um padrão. Quem não se adequa a esse padrão é posto para fora. Então as comunidades negras, LGBT, de mulher, de movimento social não têm voz dentro do governo, porque se criou um padrão do que é certo. Então, quando se fala, Bolsonaro está unindo o povo brasileiro, ele não está unindo nada, isso é sofismo, para dizer, na verdade, que ele criou um padrão e quem não se adequa a esse padrão é posto para fora, vai para o mundo da invisibilidade. Eu acho que é isso que está acontecendo. O Bolsonaro não coloca política para unir ninguém, ele, na verdade, estimula o ódio e as agressões e a briga constante entre um lado e entre o outro, que para mim é completamente desnecessário. Então não se deem avanço. Para quem é que o Bolsonaro está servindo? Ele serve ao povo? Que povo? Ao povo que concorda com o que ele diz? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. As comunidades estão aí. O povo está pedindo que sejam implementadas políticas, mas ele nada responde. Ele escuta sim os anseios e as pautas do povo branco, do povo rico, que é quem ele está servindo, no meu entendimento. Enquanto isso, as outras comunidades estão à deriva, sem implementação, corte no fornecimento de remédio. O pessoal que é doente não está tendo mais acesso a remédio porque a política cortou. O Bolsonaro cortou tudo isso. Então as pessoas estão à deriva, sem nada, sem união, né? E daí vem me falar que, por exemplo, o comunismo, quem prega o comunismo não está dentro da racionalidade, porque como é que o médico vai ganhar igual o jardineiro? Isso para mim não seria comunismo, seria justiça.
Eu acho que a gente precisa reconhecer as pessoas dentro das suas potencialidades e tentar olhar todo mundo num padrão igual. Isso é justiça, não é comunismo. E aí eu abro um parênteses, por exemplo, para falar do PT. O PT é comunista. O PT não é comunista. O Partido dos Trabalhadores tem seu estatuto, basta que vocês abram e vejam, e ele defende, na verdade, um socialismo democrático. O que é isso? É a formação de um governo, de uma economia baseada nas forças sociais. Eu acho que isso é ser coerente, é a gente ouvir as demandas de cada comunidade, de cada classe e criar em cima disso políticas públicas. É interessante que o governo do Bolsonaro, por exemplo, largue de falar coisas desnecessárias e implemente ações. E aí eu preciso ressaltar, sem paixão, que, por exemplo, o ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura do atual governo, tem feito um serviço bom. Tem mostrado a que veio, tem construído estradas, tem dado conclusão a projetos que estavam parados e tudo mais. É preciso reconhecer o que é de bom. É bom, o melhor seria que os outros ministros e o próprio presidente seguissem essa linha e implementassem ações para o povo. Que a ministra de Direitos Humanos parasse de falar o que fala e implementasse ações para fortalecer a família, para fortalecer a mulher, para fortalecer as comunidades de base, mas não. Se isola naquele mundo e usa o seu ministério como se fosse um ministério religioso. Nós estamos falando de gestão pública, não é de religião. Ela precisa entender isso. O governo Bolsonaro precisa entender que é preciso implementar alguma coisa em prol do povo. E aí, já me encaminhando para o final, eu faço um pedido para o governo Bolsonaro: trabalhe pela nossa gente. Pare de estimular a guerra entre direita e esquerda, entre fulano e beltrano, e trabalhe para o povo brasileiro. Nós precisamos de ação. Nós precisamos viver hoje o que nós vivemos no governo Lula, que é ser respeitado, que é ser reconhecido, que é ter um presidente que, de fato, seja um presidente da República com responsabilidade, com coerência e tudo mais. Então eu acho que é isso que a gente precisa falar a respeito do atual momento e pedir que o povo pare de discussão do que é certo, do que é errado, e trabalhe em prol do povo. Vamos fazer isso, vamos largar de discussão do que é direita, do que é esquerda, e vamos pegar o melhor de cada forma de pensar e implementar para o povo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Fica o meu agradecimento ao Sandro Wagner pelo convite, fica registrada essa minha reflexão.